Fala aí, rapaziada do sexto ano. Hoje a aula será sobre descrição de processo de resolução do problema, elaboração de problemas envolvendo as operações e resolução de problemas em diferente contexto com o uso da calculadora. Eu sou Adson Sinício e vamos para mais uma aula de matemática. Se liga aí. Vamos entender o processo agora de divisão euclidiana. Como é que é isso? Nós sabemos dividir. Iremos agora olhar o detalhe de uma divisão. Observe aí na tela de vocês. 26 dividido por 2. Todo mundo já sabe qual é a resposta. Mas iremos realizar o processo da divisão. Como é esse processo? Se liga aí na tela de vocês como é que a gente começa a resolver. Nós iremos pegar esse 26 e colocar esse tracinho tradicional de divisão e colocar o 2. Perfeito. Agora, como é que a gente começa a dividir? Será da esquerda para a direita com um número igual ou maior do número que está nesse Lzinho ou nessa parte que a gente vai ver o nome desse lugar. Certo? Então, ó, eu vou começar olhando o 2. Da esquerda para a direita, o 2. O 2 é igual ao número que está ali dentro? É igual. Então, eu começo a dividir. Como assim eu vou começar a dividir assim, com 2? Veja que você vai ter ideia do seguinte. Qual é o número que, multiplicado com 2, resulta nesse número que a gente começou, que é o 2? Então, a gente vai fazer o quê? Realizar as multiplicações. 2 vezes 1, 2 vezes 2. Observe aí. 2 vezes 2, 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 10, 20. Coloquei todas as multiplicações aí, vamos ter a tabuada de 2, para que você entenda o seguinte, que o resultado tem que ser um número que seja igual ou próximo daquele, que nesse caso é o 2. Dessas multiplicações, qual é o número que é igual ao próximo? Veja que é o 2. Por quê? 2 vezes 1 é 2. Então, o 2 eu quero que chegue, que alcance próximo seja igual. Nesse caso, é igual. Então, quantas vezes vai realizar essa multiplicação? Uma vez só. Então, coloco embaixo. 1 vezes 2 é 2. Eu coloco para o outro lado com o sinal oposto, ou nesse caso, com o sinal negativo. Todas as vezes que eu fizer essa multiplicação, o resultado eu coloco menos lá do outro lado. Então, eu vou passar um tracinho e vou subtrair. 2 menos 2 dá 0. Perfeito. Agora eu vou para o próximo número, que é o 6. Eu vou descer o 6. Quando eu desço, eu transformo o número em 6. Aí vem a ideia. Qual é o número que eu multiplico por 2 dá igual ou próximo de 6? Por isso que eu coloquei aí a tabuada do 2. Porque você fica mais fácil de ver. Você observa que está aí. Em 2 vezes 3 é 6. Qual é esse número que a gente quer? O 3. Então, pego esse 3 e coloco do ladinho do 1. Que vira 13. Mas, se eu fizer 3 vezes 2 é 6. O resultado eu vou passar para o outro lado, subtraindo negativo. Então, fica 6 menos 6 é 0. Acabou a conta aí. Deu 0. Observe aí que temos essa divisão. 26 dividido por 2 dá o 13 e resultado, o resto, 0. Então, esse 26, qual é o nome desse lugar? Esse 26 é o nome de dividendo. Ele está no dividendo. E o 2 é o divisor. E o 13, o resultado 13, é o quociente. E o que resto, já está o nome dela, resto, que é o 0. Então, nós temos essa ideia de divisão euclidiana. Então, você vai ver que se eu multiplicar o quociente vezes o divisor, somar com o resto, vai dar o dividendo. Certo? Então, ó, para fazer a divisão, a gente tem que realizar a verificação. Como assim? Eu dividi e agora eu vou confirmar se é certo.
Então, vou verificar. Nós temos que fazer o seguinte, ó. Pegar o dividendo, tem que ser igual ao quociente multiplicado com o divisor. Como assim? Então, o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor, ou o divisor vezes o quociente, mais o resto. Então, a gente vai fazer 13 vezes 2 dá 26. 26 mais 0 dá 26. Então, esse é o resultado. Olha aí na tela. Dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Essa informação é a divisão euclidiana. Então, o dividendo é 26. O quociente é 13. O divisor é 2. O resto é 0. É só trocar. D, eu tiro o D, coloco 26. Igual é igual. O quociente eu tiro e coloco 13. Vezes o divisor eu tiro e coloco 2. Mais o resto eu tiro e coloco 0. Então, fazendo isso, observa que vai ficar assim. 26 é igual a 26 mais 0. Que é 26 é igual a 26. Essa é a resposta. Você acertou. Beleza? Então, vamos ver mais um exemplo. Como a gente divide 1458 dividido por 6? Como a gente faz isso? Então, a gente tem que ver um número que seja igual ou maior do que 6. Observe aí, se a gente pegar esse 1, vai ser menor do que o 6. Se a gente andar uma casa, pegar o 14. Opa, 14, ele é maior do que 6. Então, eu vou começar por 14. Aí a ideia é, quantas vezes o 6 cabe dentro do 14? Já está aí, ó, 2. Por quê? 2 vezes 6 é 12. Fica próximo de 14. Mas se eu pegar 3, passa. Por quê? 3 vezes 6, 18. 18 passou, então eu não posso pegar o 3 porque passa. Eu tenho que pegar o 2. Então, ó, pegando no 14, é o 2. Você coloca a tabuada do 6. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, até 6 vezes 10. Por que isso? Para facilitar o processo de resolver. Porque você vai ver cada resultado. Então, se você vê aí, eu quero que um número dessa igualdade que dê próximo de 14. Opa, tem lá o 12. Perfeito, não vou pegar ele. Quantas vezes eu multipliquei o 6 para dar o 12? 2. Eu coloco ele embaixo. Então, eu venho 12, 6 vezes 2, 12. Passa subtraindo, 14 menos 12 dá 2. Aí eu vou pegar o próximo número, que vai ser o 5. Eu vou pegar o 5 e vou descer. Todas as vezes que eu subtrair, vai formar um número. Eu pego o próximo lá de cima do dividendo e desço abaixo. Quando abaixar, forma esse número. Então, ó, a subtração deu 2. Quando descer o 5, não vira mais 2, e sim 25. A ideia é, quantas vezes cabe um número que multiplicado com 6 dá próximo de 25, ou igual. Então, você olha na tabuada e vê que número é. Opa, tem um 24 ali e tem um 30. 30 não serve. Então, só serve o 24. Então, quantas vezes o 6 foi multiplicado para chegar em 24? 4. Então, eu pego esse 4 e coloco lá no quociente. Então, pegando o 4 e colocando no quociente, vai dar 24. O resultado eu passo subtraindo. 25 menos 24 vai dar 1. Aí eu vou pegar o quê? Descer o 8. Quando eu desço o 8, vai virar 18. Virando 18, eu venho qual é aquele número que eu multiplicado com 6 dá 18. Ou próximo disso. Opa, tem ali um 18. Então, vamos pegar esse. Quantas vezes foi? 3. Então, 3 vezes 6, 18. Passa subtraindo. 18 menos 18, 0. Opa, filé. Acabou aí a divisão. Deu o resto 0. Chama-se divisão exata. Então, veja. Aí que no 1458, dividido por 6. O resto é o valor que vai sobrar. Nesse exemplo, sobra nada, é 0. Mas vamos pensar o seguinte. Em uma divisão que tem um 6 no divisor, quais são os restos possíveis? Se ele der resto 0, não posso continuar, acabou.
Divisão exata. Se der resto 1, pode dar resto 1, porque é menor que 6, menor que o divisor. A ideia do resto é ser menor que o divisor. Se o divisor é 6, eu vou pegar o 6, tiro 1, que vai ficar 5. Então, de 0 até 5 é o divisor. Mas por que não pode ser 6? Porque se der resto 6, eu continuo a dividir. Se der resto abaixo do divisor, aí eu paro. Certo? Porque se eu continuar, eu vou ter um número com vírgula, números decimais. Que nesse caso, o foco não é o número decimais. O foco é os números naturais. Certo? Então eu venho. Quais são os restos possíveis se o divisor for 6? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Veja aqui, se eu tiver um resto 0, a divisão é exata. Se eu não tiver um resto 0, pode ser qualquer resto, a divisão não é exata. Mas existe o conceito de maior resto possível. Então, o maior resto possível é quando esse resto é um negativo, assim, é uma subtração do divisor. Como assim? Eu viajei, né? 6, se o divisor é 6, 6 menos 1 é 5. Nesse exemplo, o maior resto possível é o 5. Mas se a divisão, o divisor for 10, qual é o maior resto possível? Isso aí, 9. Se a divisão for, o divisor for 23, qual é o maior resto possível? 22. Isso aí. Se o resto for 0, divisão exata. Se for menos 1 divisor, é maior resto possível. Então, se um exemplo, se o divisor for 12, qual é o maior resto possível? 11. Certo? Agora nós iremos ver cálculo mental. Como é assim? Um cálculo a gente vai fazer de cabeça. Mas como é que eu faço esse cálculo aí? Veja aí na tela de vocês. 190 mais 32. Como é que eu resolvo isso? Veja a ideia. É transformar um número fácil. 190 é meio complicado a gente fazer. Então, qual é esse número fácil? É transformar esse 190 em 200. Transformei 200. Então, veja, eu aumentei 10. Eu tenho que tirar no fim. Beleza? Tudo que você fizer de aumentar, eu tenho que tirar. Mais 32. Então, ó. 200 mais 32, 232. Filé. Fácil fazer, veja. 190 mais 32 complica. Mas se eu colocar em 200, já facilita. 200 mais 32, 232. Se liga aqui. A gente aumentou o 190 em 10. Então, a gente tem que diminuir. Então, ó, se aumentou, logo eu devo tirar. Então, 232 menos 10, 222. Então, 190 mais 32, 222. Veja o seguinte, outra forma de resolver. Veja aí na tela de vocês. 190 mais 32. Eu podia fazer o quê? Retirar 2 do 32. Então, de vez a gente fazer 190 mais 32, a gente faz 190 mais 30. Só que se você retirou, vai ter que colocar. Então, 190 mais 30, 220. Acabou por aí? Não, porque a gente retirou no começo, então vou colocar 220 mais 2, 222. Beleza. Então, na soma, tenta transformar em um número. Ó, cada situação você vai pensar de um jeito. Tenta colocar um número fácil para você fazer a soma ou a subtração. O que você fizer, se você retirar ou se você somar, tem que fazer o oposto. Retirou, soma no fim. Colocou, retira no fim. E agora, como a gente vai fazer aí 348 menos 57? E agora, como é que a gente vai fazer? Veja aqui. Se eu colocar 57 menos 57, é fácil. Porque 57 menos 57 é 0. Tira os dois. Mas, como é que eu faço isso? Se eu pegar o 348 somar 9, vai bater quem? Vai bater 357. Então, eu vou tirar 57. Já facilitou. 348 menos 57,
Uma das maneiras de fazer é transformar esse 348 em 357. 357 menos 57 vai sair quanto? 300. Então, ó, se aumentamos 9, no fim a gente tem que retirar. 357 menos 57 dá 300. Se eu tiro o 9 que eu coloquei, 300 menos 9, 291. Então, 348 menos 57, 291. Perfeito. E agora, se a gente for fazer o seguinte, ó, fazer de um outro processo. Como assim? 348 menos 57. Se eu pegar e passar o 348 para 360 e o 57 para 60. Pode ser feito isso também. Então, aumentou 12 de um lado e aumentou 3 do outro. Então, ó, veja aqui. 348 mais 12. O menos fica entre parênteses aí, porque eu estou pegando, somando 3 para dar 60, só que ele tem que ficar negativo. Então, na verdade, aí eu estou tirando 3. Então, ó, 348 mais 12, 57 menos 3. Aumentei um e diminui outro. Por quê? Veja a ideia. Menos 57 menos 3, os sinais são iguais. Então, repete o sinal e soma. Só que, como eu tenho a ideia de somar, eu coloco entre parênteses, porque eu vou fazer esse primeiro. E o menos fica fora. Então, fica 348 mais 12 menos 50, parênteses, 57 mais 3. Fecha parênteses. Resolve o parênteses. 57 mais 3, 60. Com menos fora, ele fica menos 60. Então, fica 360 menos 60. Bate no 300. Vê que eu aumentei 12 de um lado, diminui 3 do outro. Na verdade, eu aumentei 9. Que bateu na primeira questão que a gente fez, né? No exemplo anterior. 300 menos 9, 291. Essa é a ideia. Ok? Então, ó, veja o seguinte agora. Vamos fazer o seguinte exemplo do cálculo mental. A multiplicação. Como é que eu faço? 232 vezes 5. Se a gente pegar o 10, multiplicar por 10 e dividir por 2, eu estou multiplicando por 5. Como assim? 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 2, 10. Se eu fizer 2 vezes 5, 10. Então, todas as vezes que tiver multiplicação por 5, você pode multiplicar por 10 e depois pegar a metade. Eu estou fazendo a multiplicação por 5. Então, 232 vezes 5, vou fazer a multiplicação por 10. Fazendo a multiplicação por 10, a vírgula anda para a direita. Então, ó, mas não aparece a vírgula aí no 232. Aparece. Ela tem. Ela está à direita. Então, se eu ando uma casa para a direita, eu só coloco um zero. Então, de vez de ter 232, eu tenho 2.320. 232 vezes 10, 2.320. Certo? Aí agora eu vou pegar a metade. Pegando a metade desse valor, veja que a gente pode destrinchar isso aí. Como? 2.000 mais 300 mais 20. 2.320. Por que eu fiz isso? Facilitar. Por quê? A metade de 2.000, 1.000. A metade de 300, 150. A metade de 20 é 10. Então fica 1.660. 1.160, aliás. Então fica 1.160. Que fica 1.000 mais 150 mais 10. Somando tudo, 1.160. Beleza? Então agora, a multiplicação por 3. Veja aí, 348 vezes 3. Então, ó, como é que a gente faz isso? Vamos multiplicar cada unidade assim, ó. Vamos multiplicar a unidade, vamos multiplicar a dezena e vamos multiplicar a centena. Veja, 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Então, o que vai fazer? Vai pegar o 4, colocar e vai subir o 2. Deixa lá guardado. Aí eu faço
3 vezes 4, 12. Aí eu pego o 2. 12 mais 2, 14. Então eu abaixo o 4 e subo 1. Deixo 1 lá, vamos dizer, na nuvem, guardadinho. Aí eu vou fazer 3 vezes 7. 3 vezes 7 é 21. Aí eu pego 1 lá e vira 22. Como não tem mais número, eu vou descer por 22. E no fim fica 2.244. Repetindo aí. 748 vezes 3, veja a ideia. 748 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Então eu vou colocar lá numa folha abaixo, assim uma parte. 4, subo 2. 3 vezes 4, 12. Pego os dois que eu subi, 14. Então coloco o número, o algarismo da direita e coloco embaixo. 4, subo 1. 3 vezes 7, 21. Pega esse 1, vira 22. Como não tem mais número, eu abaixo. Então, nós realizamos uma multiplicação por 3. Isso acontece com qualquer um. Fazendo esse passo a passo por 3, por 7. É filé, tranquilo. Então, agora, 354 dividido por 2. Se dividir por 2, é só pegar a metade. Então, se é pegar a metade, se liga aí em destrinchar. Porque você pode levar muito tempo pensando a metade de 354. Mas se você fizer, de acordo com o que tem aí na tela, 300 mais 50 mais 4, filé, tranquilo, você faz logo. 300, a metade de 300, 150. A metade de 50, 25. E a metade de 4, 2. Soma tudo, 177. Tranquilo, tranquilo. E uma divisão por 10. Fácil, fácil, fácil. Divisão por 10, divisão por 100, por 1000. Basta andar a vírgula para a esquerda, entendeu? Para a esquerda, você anda a vírgula para a esquerda. Então, andando a vírgula para a esquerda, se eu tenho por 10, eu ando uma casa só. Se eu for por 100, eu ando duas. Só que o 860, não aparece, né? Sim, mas quando não aparecer, coloca aí na cabeça de vocês. Quando não aparecer a vírgula, ela está à direita. Então, se eu estou dividindo por 10, eu ando uma casa. Ponto para a esquerda. Aí fica 86,0. E eu posso desconsiderar essa parte aí do zero e fica só o 86. Tranquilo. Agora, iremos ver um exemplo de potência. Talvez vocês não tenham visto ainda a ideia de potência. Mas veja, se o 37, eu posso destrinchar em 30 mais 7. Isso tudo elevando ao quadrado. Tem os dois sinalzinhos de mais aí, mas ele vai chegar já já. Se aperreia por causa disso não. Então, 30 mais 7, isso ao quadrado. Todas as vezes que isso acontecer, você faz o seguinte. Se liga aí. O quadrado do primeiro. O que é isso? É 30 vezes 30. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como é isso? 30, 2 vezes 30 vezes 7. Mais o quadrado do segundo. 7 ao quadrado. Tranquilo, você resolve essa multiplicação aí. Quer dizer, você resolve essa potência. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Como é que isso acontece? Como é que isso fica? Nesse formato. 30 ao quadrado mais 2 vezes 30 vezes 7 mais 7 ao quadrado. Talvez não tenha visto ainda a potência. Mas potência, esse número que está em cima, indica quantas vezes vai repetir o de baixo. Então, 37 ao quadrado é 37 vezes 37. Para facilitar, a gente pode fazer esse processo aí. 30 vezes 30, 900. 2 vezes 30 vezes 7. Vai dar, eu posso multiplicar primeiro 7 vezes 3, que é 210, e depois eu multiplico por 2. E 7 vezes 7, a gente vai ver que é 49. Então, 30 vezes 30, 900. 2 vezes 210, 420. 4, 7 vezes 7, 49. Então, fica 900 mais 420 mais 49. Somando tudo, vai bater 1.369. 37 ao quadrado, 1.369. E agora, mais um exemplo de potência, para a gente fazer rápido. 26 ao quadrado. Opa, isso aí. 20 mais 26 ao quadrado. Show! Aí eu venho o quadrado do primeiro,
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, nesse formato aí. Aí vem, eu vou fazer essa multiplicação, aí 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 2 vezes 20 vezes 60, quer dizer, 2 vezes 20 vezes 6, você multiplica primeiro 6 vezes 20, que vai dar 120. Então fica 2 vezes 120, mais o 6 ao quadrado, 6 vezes 6. 20 vezes 20, 400. 2 vezes 120, 240. 6 vezes 6, 36. Soma tudo, dá 676. Certo? Então, ó, veja, quando tu for na potência, tenta separar. Fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, se tivesse para resolver esse problema aí, se eu quisesse fazer isso de uma outra forma, se eu quiser fazer isso de uma outra maneira, uma forma simplificada, como você poderia simplificar o cálculo 26 mais 26 mais 26 mais 26 mais 26? Usando a calculadora. Eu não quero teclar esse algoritmo todo, 22, 6 mais 2, 6 mais 2, 6 mais... Eu quero fazer rápido. Se eu estou com soma de parcelas iguais, quantas parcelas eu tenho? 5. 5 o quê? 5 vezes 26. Então, essa é a forma. Então, escrever de uma outra forma esta soma. Pega as partes iguais e vê quantas vezes está sendo a soma. Então, pega esse número, ó, 26 mais 26 mais 26 mais 26 mais 26. Eu tenho 5 vezes 26. 5 vezes 26, 130. Certo? Então, veja o próximo exemplo, se você consegue fazer. Eduardo gostaria de resolver a seguinte multiplicação: 25 vezes 59. Porém, quando pegou a calculadora, viu que a tecla do número 5 estava quebrada. Como Eduardo poderia utilizar a calculadora para realizar esse cálculo? Como é que você resolve isso se a tecla do número 5 não estiver quebrada, não está pegando 5? Como é que eu vou multiplicar 25 vezes 59? Então eu não vou colocar o 5. Então, se eu não vou colocar o 5, eu tenho que transformar esse 25 em um número, em uma soma de números que não tenha 5, que não contém 5. E uma das opções, tem mais de uma, é colocar 20 mais 2 mais 3. Opa, isso é 25. E o 59? Uma das opções é colocar 40 mais 19. Não tem 5. Então, para fazer isso, eu tenho que colocar eles entre parênteses. Então, eu faço parênteses, aí eu clico lá, parênteses, 20 mais 2 mais 3, fecha parênteses, aperto vezes e clica lá o parênteses. 40 mais 19, fecha parênteses. Isso é a mesma coisa da multiplicação 25 vezes 59. Então, fazendo isso, vai dar o mesmo valor, é o mesmo processo. Então, veja que transforma o 25 em uma soma que não tenha 5, mas que o resultado dê 25, que dê 25, e transforma o 59 em uma soma que o resultado também dê 59, mas que não tenha 5. A opção que eu escolhi é colocar 20 mais 2 mais 3, e na opção do 59 é colocar 40 mais 19. Abre parênteses, 20 mais 2 mais 3, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 40 mais 19, fecha parênteses. Clicando igual, dá o resultado, que é a mesma coisa que realizar 25 vezes 59. Ok? Então veja agora essa questão aí na tela de vocês. Ó. Quero multiplicar 543 por 28. No entanto, a tecla de multiplicação está quebrada. Como posso proceder? Veja, eu tenho 543 por 28, multiplicar. Só que a tecla está quebrada. A tecla de vezes. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu abro parênteses. Coloco 543. O parênteses é esse símbolo aqui que vocês estão vendo. Veja, agora. Isso é um parênteses. Então, eu vou colocar um parênteses. 543. Fecho o parênteses.
Como a tecla de vezes está quebrada, eu abro parênteses de novo. Quando eu faço isso, pode fazer aí. Você vai ver o sinal de vezes. Você vai ver que vai ter uma multiplicação. Então, ó, 543 vezes 28, a tecla de vezes está quebrada, você faz, abre parênteses, 543, fecha parênteses. Abre parênteses de novo sem apertar vezes, porque se apertar não vai pegar. Então, nesse caso, porque a questão fala que está quebrado. Então, eu abro parênteses de novo, aparece sinal de vezes. Coloco 28, fecho. Quando eu faço isso, eu posso apertar o igual, que vai dar o valor 15.204. Então, quando tem a tecla de vezes não pega, abre parênteses, coloca o número, fecha parênteses, abre de novo parênteses, coloca o número e fecha parênteses e aperta igual. Beleza? Agora, se liga aí nessa dica de multiplicação. Show de bola! Veja que apareceu um oval aí vermelho. Vai chegar o ponto dele. Mas veja, 15 vezes 45. Opa, como é que eu faço isso? Nós vamos fazer usando retas. Isso aí, usando reta. Então, 15, eu coloco 1 nesse formato, uma reta, distantezinha, e 5 das outras. Então, eu tenho 15. Uma reta separada e os outros 5 embaixo. Agora, 43, nesse mesmo processo. 4 separados e o outro restante 5. Olha, nesse formato e os outros 5. Veja que tem um pontinho aí. Então, é esse ponto de encontro. Você vai registrar esses pontos de encontro que tem. Beleza? Você vai contar, marcar mesmo esse ponto de encontro, onde as retas se encontram. E agora, você vai separar, nesse formato, separando, e vai contar. Veja que chegou lá a parte separada, isolada em vermelho. Quantos pontinhos tem aí? Ah, se você contar, 25. Ah, e agora? Pego o 5, deixo sozinho. E pego o 2. Esses traços aí, essa curva em amarelo, a gente está separando em setores. Unidade, dezena e centena. Então, se eu conto na parte direita 25, eu deixo o 5 e passo o 2 para o outro setor. Passo o 2 para o outro. E agora, vou contar. Se você contar esses pontos que tem, vai dar 25. Então, só que o 2, eu passei o 2. Então, fica 25 mais 2, 27. E agora, isso mesmo. Coloco o 7 e passo o 2 para o outro setor. E conto quantos pontos tem. Então, o 2, quantos pontos tem lá? 4. 4 mais 2, 6. Como não tem mais nada, eu desço 6. Então, 15 vezes 45, olha aí, 675. Veja, faça isso no caderno de vocês. Tente fazer. Você vai fazer o quê? Vai pegar as retas, fazer uma reta e mais 5, porque eu tenho 15. E o 45, faço 4 e faço os 5. Beleza. E você vai marcar os pontos de encontro de tudinho. Marcou os pontos de encontro. Marquei. E agora eu vou separar, né, os setores. E vou contar os pontos que tem. No setor lá direito tem 25. Eu coloco o 5 embaixo, passo 2. No setor do meio tem 25. Só que o 2 chegou, aí 27. Deixo o 7 e coloco o 2 para o outro setor. Contando lá no outro setor, e tem 4. Só que o 2 chegou. Então, 4 mais 2 é 6. 6 eu desço e fica 675. Então, pessoal, tentem fazer outro exemplo aí dessas retas. Vê se bate. Okay? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Entre em contato sempre com o professor de vocês. Realize atividades. Entrem no AVA. Acessem, assista o EducaPE no YouTube, em todos os canais. Ok? Forte abraço e até a próxima.